É certo que ainda há incêndios por extinguir, mas no plano político já se chegou à fase de rescaldo. Começam a ouvir-se algumas críticas à forma como o Governo está a gerir este dossiê dos incêndios. São nossos convidados neste Tira-Temas Eduardo Cabrita, antigo Ministro da Administração Interna de um Governo PS, agradeço-lhe a sua presença, e João Almeida, que foi Secretário de Estado, também com esta pasta da Administração Interna de um Governo liderado por Pedro Passos Coelho. Bem-vindos e obrigado por se terem juntado a esta emissão, feita hoje aqui no Terreiro do Paço, local que conhecem bem, fica já ali o Ministério onde trabalharam durante alguns anos. Eduardo Cabrita, começo por si. Ontem escutámos-lo tecer algumas críticas ao atual Governo. Considera que a prevenção não foi nos últimos meses uma prioridade. Sugere que há uma relação direta com aquilo que está a acontecer no centro e norte do país? Aquilo que eu disse, e é fundamental neste momento transmiti-lo, com a primeira palavra, é que este é o momento do combate. E aí o sistema de resposta melhorou significativamente, a capacidade de coordenação, mecanismos de apoio à decisão, o empenho de meios. E neste momento que estamos com mais de 50 incêndios ativos, com cerca de 5.000 efetivos no terreno, a palavra fundamental é exatamente de confiança na capacidade operacional da estrutura de proteção civil, nos bombeiros, que são a coluna dorsal do sistema de proteção civil, nas estruturas como a da Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, cujo primeiro comandante é o atual comandante-geral da GNR, o primeiro comandante oriundo da própria força. Agora, o que é essencial, nós aprendemos muito com a tragédia de 2017, que influenciou até decisivamente a mudança do mecanismo europeu de proteção civil, do qual estamos agora a beneficiar e que não existia com estas características puramente em 2017, por isso é que alguns colegas seus ontem perguntavam a Luís Montenegro, então em Marrocos, é porque em 2017 Marrocos chegou primeiro do que qualquer país europeu. Este mecanismo foi criado em 2018, muito inspirado, não para responder a Portugal, naturalmente, para responder a toda a Europa, mas muito inspirado por aquilo que foi o trauma, não só para Portugal, de 2017. Ora bem, a componente, o elemento essencial é que é fundamental ter dramaticamente, e sobretudo quando já se perderam vidas, todas são importantes, todas, mas quebrou-se aqui algo que era muito significativo, que foi 6 anos sem nenhuma vítima civil. Durante 6 anos, infelizmente, morreram alguns bombeiros, pilotos e outros profissionais, mas durante 6 anos não houve nenhuma vítima civil, mas qualquer uma aqui é fundamental. Neste momento, estamos todos centrados neste tema, mas o que é essencial é que o planeamento, a preparação, o perceber que os acontecimentos extremos têm a ver com a dimensão do nosso modelo de floresta que leva anos a mudar e com algo que não é só português, isso, que é a dimensão do risco das alterações climáticas e que são reais, não são uma invenção de propaganda de ecoterroristas, é por isso essencial e o que eu disse ontem foi que este é o tempo do combate. Mas que o cada verão, pois que é que desde março nós ouvimos muitos planos, muita coisa, não é hoje. Poderemos discutir muita coisa. Nunca ouvimos que o planeamento, a prevenção, estivesse, que é uma cultura que tem de ser reanimada em cada dia, senão tenderá a esbater-se e este esforço... Mas não se vê que há uma relação direta relativamente a essa eventual lacuna do Governo na prevenção de incêndios florestais? Não estamos neste momento. O que está fundamental é que isto é uma lição para todos. E esta é uma lição para todos e fundamentalmente para quem neste momento é Governo, que essa questão da prevenção é fundamental e que cada verão prepara-se sobretudo no outono e no inverno antecedentes. Claramente a prevenção não esteve na prioridade política, não sei, posso ter estado desatento, mas não costumo estar nestas áreas. Não vi nenhum discurso em que este tema manifestamente não marcou os últimos 6 meses da vida portuguesa. João Almeida, esteve desatento, Eduardo Cabrita? Como? João Almeida, pergunto-lhe se esteve desatento, Eduardo Cabrita. Não, eu acho que está equivocado, porque acabou de dizer ainda agora, eu não queria começar por aí. Nós estamos num período muito difícil. A primeira palavra, obviamente, é para quem está no terreno,
a combater. É uma causa, todos nós estamos solidários e obviamente de profundo lamento pelas vidas que se perderam e de sentimentos aos mais próximos dessas pessoas. Acho que isso é o sentimento que nos ocorre em primeiro lugar. Eu também não acho, nunca o fiz, quer enquanto exercia funções no Ministério da Administração Interna, quer depois, de andarmos a fazer passa-culpas entre governos. Eu acho isso absurdo, acho que não traz nenhuma vantagem, acho que devemos aprender e ir melhorando e não estarmos a falar de como foi nesta ou naquela altura em função dos partidos, mas sim nesta ou naquela altura em função daquilo que aconteceu no terreno. Quando eu digo que acho que o Eduardo está desatento, é porque tem a ver com as suas próprias palavras. Terminou a dizer que as épocas e estas ocorrências preparam-se no outono e no inverno antecedente. No outono e no inverno que antecederam este verão, governava o Partido Socialista. E, portanto, eu não estou a acusar ninguém de não ter feito o que devia em termos de prevenção. Mas se alguém não tivesse feito o que devia em termos de prevenção, era o Governo do Partido Socialista, foi quem fez o planeamento de toda a prevenção deste ano, e eu não acho que se deva acusar. Atenção. Portanto, não acho que se deva pôr em causa. Por isso é que, às vezes, quando entramos nesses passa-culpas, depois acabamos apanhados nestas circunstâncias. Eu acho que, neste momento, a situação é muito difícil. Devemos concentrar-nos nisso. Não há até ao momento nenhuma evidência de que tenha falhado alguma coisa naquilo que são as circunstâncias operacionais ou de prevenção. O que há, e é muito importante ter noção, é que há uma resposta que eu acho que está a ser eficaz e atempada. Nós vimos provavelmente o pedido de auxílio externo mais rápido, sempre. Às vezes há alguma tentação para não se pedir logo ajuda, pediu-se imediatamente ajuda, o mecanismo europeu foi ativado. Como se viu, a montagem imediata de uma task force ao nível do governo, liderada por um ministro, ia trabalhar no terreno para responder, e eu acho que isto é essencial para serenar dentro do possível quem está em situação extrema, quer os autarcas, que obviamente estão a lidar com esta situação de emergência nos seus territórios e com as suas populações, e explicar que o Governo está próximo e que está atento para poder atuar imediatamente nas suas necessidades, quer as populações. Foi importante ouvir hoje, por exemplo, o Ministro Castro Almeida dizer que para a reconstrução de habitações e para a recuperação de empresas vai-se tão longe quanto possível, incluindo reprogramando fundos europeus. E eu acho que essa garantia é fundamental. Pegar nessa questão da reprogramação dos fundos europeus, e permita-me aqui também recuperar algumas dessas declarações que fez na entrevista ao NAU ontem à noite. O senhor disse que o Plano de Recuperação e Resiliência tem mais investimento em prevenção e ordenamento florestal. Eduardo Cabrita, como é que se explica então que o anterior governo, na reprogramação que fez do PRR, tenha pedido 0 euros de reforço para a área da floresta? Vamos lá ver, porque há aí verbas que devem ser executadas. Esta é que é a diferença. Nós temos, o PRR tem mecanismos de apoio ao combate, designadamente na compra de meios aéreos, que está a ser concretizada, mas nós não podemos centrar, antigamente a preocupação sempre era em torno do combate. 2/3 a 3/4 do investimento em proteção civil era visto como investimento em combate. Este é um tema, e isso disse-o aqui, que tem a ver com uma dimensão de alterações climáticas e corajosamente prosseguir aquilo que é a mobilização da alteração da floresta. Isso passa por zonas de proteção, passa por, entendo que é um retrocesso, não é neste momento a prioridade, mas entendo claramente que é um retrocesso retirar o Ministério do Ambiente do centro daquilo que é a dimensão de prevenção, porque tratar as florestas como uma questão de agricultura e não como uma questão aqui de mobilização de um país em que a floresta é quase totalmente privada, mas que no centro e no norte está-se a fazer o cadastro, começou depois de 2017 o cadastro no centro e no norte. É fundamental que esse esforço do chamado BUPI seja prosseguido, seja concluído, para se permitir mobilizar até, é preciso dizê-lo, para que tenha escala, porque o minifúndio na gestão da floresta, as microparcelas procedentes de heranças indevisas, é absolutamente
inviável economicamente e indefensável. É um problema com anos, não é? É um problema com anos não, mas por isso mesmo... Mas que sucessivos governos não têm conseguido dar resposta. Não. Que o governo PS deu resposta lançando aquilo que nunca tinha sido feito, que é exatamente o cadastro florestal, que teve passos muito significativos. Começou exatamente na área dos 7 municípios da zona de Pedrógão, experimentalmente, provou aí, deve e está neste momento numa fase adiantada e que permite a mobilização, designadamente com uma gestão integrada, até uma gestão que terá de ser provavelmente pública, sem pôr em causa a propriedade, uma gestão pública daquilo que são terrenos abandonados. Porque a economia mudou. Havia o avô que vivia da floresta, o filho que sabe onde é que está a parcela, mas já não vive da floresta, e o neto que já nem sabe quais são as parcelas de terreno que tem. E todos nós que temos uma origem rural, sabemos que esta é uma realidade dramática, mas que é também uma realidade perigosa face aos riscos e fenómenos extremos que não se passam só cá, passam-se em países ricos e tecnologicamente avançados como a Austrália ou os Estados Unidos. A propósito, João Almeida, e muito rapidamente, as câmaras municipais precisam ter aqui mais autoridade. O autarca de Aveiro tem insistido nestes últimos 2 dias que é muito difícil punir os proprietários que não limpam os terrenos e as câmaras, enfim, entrarem em propriedades privadas. Fala mesmo num calvário administrativo. O processo deve ser simplificado. Há uns anos mudou-se esse processo exatamente porque as câmaras tinham dificuldade na execução desse tipo de fiscalização e passou-se para a GNR, e o que é facto é que a fiscalização feita pela GNR trouxe um melhoramento muito significativo. O que nós temos de conseguir é naturalmente que ao nível local haja, por um lado, a sensibilização, depois o próprio exemplo dado pelas autoridades públicas. Isso é essencial. E aí há um problema. A exigência. Há um problema grave. Melhorou nos últimos anos, é indiscutível, todos vemos, mesmo circulando pelo país, que há mais limpeza às bermas das estradas, zonas públicas, mas ainda muito longe daquilo que deve ser feito. Por outro lado também, há uma parte de aproveitamento da biomassa, de retirar material combustível da floresta, de o valorizar e de o rentabilizar, e portanto essa ideia de que ou há floresta totalmente pura ou há floresta negócio que arde, não é verdade. A solução está a meio caminho, na floresta que dá rentabilidade, incluindo na biomassa, que dela é retirada para a prevenção de incêndios florestais e que pode também, do ponto de vista energético e do ponto de vista económico, ter um valor. E, portanto, é esta cadeia que, infelizmente, ainda não conseguimos montar, agilizar, para que depois não andemos sempre atrás do combate e achar que o combate vai conseguir o que, obviamente, perante circunstâncias excepcionais como as que vivemos nestes dias, obviamente não há combate que valha nem cá nem em nenhuma parte do mundo. Eduardo Cabrita, só mesmo para terminar, enquanto antigo Ministro da Administração Interna, que comentário poderia fazer a este atentado na Azembuja? Bom, há aqui um efeito que não está ainda explicado, mas evidentemente nós temos aqui, entrando pela casa dentro, péssimos exemplos, normalmente vindos do maior país do outro lado do Atlântico, que há ainda poucos dados. A escola segura é um elemento que provou, infelizmente, e que de boa colaboração entre as estruturas policiais locais e as estruturas do Ministério da Educação, que foi criada do tempo do Ministro António Costa e da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues na Administração Interna e na Educação, e que se veio a consolidar desde então. Infelizmente não chega a todos os casos. A minha solidariedade com a comunidade educativa da Azembuja. João Almeida, faço-lhe a mesma pergunta. Também esteve no Ministério da Administração Interna. Se deparasse com uma situação como esta? É absolutamente lamentável, e nós aqui temos de compreender o que é que leva a um fenómeno, se é um ato isolado, se há aqui um fenómeno de mimetização, ou se há outras questões que eu acho que em meio escolar têm de ser atendidas, como por exemplo questões de saúde mental ou questões de acesso, por exemplo, é algo que nós levantámos há pouco tempo no grupo parlamentar do CDS, com a utilização dos telemóveis em meio escolar, e que tem muitas vezes a ver com esta questão dos vídeos, com os vídeos que se veem, com os vídeos que se tentam replicar, com o fazer aquilo que se vê fazer, e o meio escolar estar um bocadinho afastado desta realidade
que causa uma pressão tão grande sobre os jovens numa idade ainda tão próxima da infância. Eu acho que todos, enquanto sociedade, temos que refletir sobre isso, sem perder de vista uma coisa: não podemos refletir só relativamente à questão social. Há aqui uma questão gravíssima de um atentado contra a vida de outras crianças, que ainda que seja praticado por uma criança, obviamente não pode ser de maneira nenhuma desvalorizada, pelo contrário. João Almeida, obrigada por ter vindo a este Obrigado. Tira-Teimas, e também agradecemos a Eduardo Cabrita. Muito obrigada Obrigado. aos dois, antigos responsáveis com a pasta da Administração Interna, com funções governativas, sendo que João Almeida ainda é deputado na Assembleia da República.